Ah, ora, relativamente, ah, de à desnormalização, ah, vocês podem ficar com esta dúvida de, então, eu devo normalizar ou desnormalizar? O professor fala nas 3 formas normais e agora vem aqui e vai falar sobre a desnormalização. Então, mas o que é que em que é que ficamos? Eu devo ter o modelo normalizado ou desnormalizado? Ora, eh, cada um tem as suas vantagens, não é? Porque é que eu normalizo? Eu normalizo para tirar aquelas redundâncias, para evitar erros na introdução de dados. Eu desnormalizo para melhorar a velocidade de leitura, está bem? Esta é a única razão para desnormalizar. Eu quero fazer queries à base de dados, selects, obter informação, e isso está a ser muito lento. Uma das formas de tornar, essas pesquisas mais rápidas é como? Desnormalizando, está bem? Eh, o a desnormalização, pode ter, hum, alguma perda de velocidade na escrita, na introdução de dados. Porquê? Porque eu posso ter que se tenho que escre por exemplo, faço a alteração da morada, no hospital e tenho que fazer também no serviço do hospital. Portanto, tenho que alterar em 2 sítios. Se tivesse normalizado, só tinha que alterar num. Portanto, a desnormalização tipicamente envolve aqui alguma perda de velocidade de escrita, mas não é só perda de velocidade de escrita, também introduz todos os problemas associados a ter uma base de dados com redundâncias, que é eu sempre que tenho dados que estão em mais do que um sítio, eu se os alterar em qualquer desses sítios, eu tenho que alterar em todos, está bem? Para que os dados da base de dados estejam sempre coerentes. Então, como é que nós funcionamos com isto? E aí existe esta frase que é o que vocês devem usar. A base de dados deve estar normalizada ao máximo e depois vai ser desnormalizada até funcionar. Eh, eh, para que, para que possa funcionar com um desempenho, com bom desempenho, está bem? Eh, no caso das data warehouse, que é o que nós vamos dar nesta disciplina, nós vamos trabalhar com base de dados com eh, bastante desnormalizadas, está bem? Mas vamos ver como é que isso é feito. Para já vamos ver então aqui a desnormalização. Ah, pronto, para já aqui aquelas referências, que a desnormalização deve ser feita, de facto, não deve ser feita de ânimo leve, e já sabemos que vai introduzir redundâncias e que, portanto, essas redundâncias podem trazer anomalias que têm que ser hum, eh, analisadas e depois ser desenvolvido mecanismos que evitem que essas anomalias ocorram, está bem? Por exemplo, não deixar que a morada fique com valores diferentes, está bem? Tipos de desnormalização, aqueles que eu digo que são mais relevantes são estes dois, adição de coluna redundante ou adição de coluna derivada. Embora também depois haja aqui partição da tabela. Uh, a adição de coluna redundante é, estão a ver, é o quê? É uma coluna que existe noutra tabela. Por exemplo, aqui tenho o livro e há de ter uma determinadas royalties a serem pagas ao autor. Eu, se quiser saber quais são as royalties, tenho que vir a esta outra tabela para saber quais são. Fica mais rápido se eu tiver logo as royalties aqui. Ou seja, o livro, como normalizar uma base de dados, tem 20 de royalties. Já sei que as vendas foram 12.034, 12.034 está entre 1001 e
1 milhão e, portanto, quando acontece isso, as royalties são 20 e, portanto, é 20. Mas é mais rápido. Eu, quando estou a fazer selects a esta tabela, eu tenho logo cá o valor em vez de ter que ir à outra pesquisá-lo. Claro que o select fica mais rápido, mas a inserção de dados fica mais complexa e mais lenta, não é? Quando eu estou, sempre que eu atualizo esta tabela das royalties, eu tenho que verificar todos os livros se as royalties têm que ser atualizadas ou não. Estão a perceber? Há aqui várias situações que têm que ser verificadas. Quando faço aqui vendas de um livro, eu tenho que verificar se, entretanto, ele passou para outros valores de royalties para atualizar aqui, está bem? Portanto, tenho que ter esses cuidados. Ok, isto é uma coluna redundante, uma coluna que já existe numa tabela e que eu vou pô-la noutra. A outra situação que eu acho importante é a adição de coluna derivada. Cá está. Qual é a coluna derivada? A coluna não é redundante no sentido que é uma coluna que existe numa tabela e vou pô-la nesta. Não, é uma coluna que resulta de um cálculo. Neste caso, o que é que eu tenho? Tenho aqui o livro e eu quero saber quais são as vendas desde o início do ano. Ora, como é que eu faço para obter as vendas desde o início do ano? Se só estou assim, sem a redundância, eu vou ter que ir a todas as vendas, à tabela que tem todas as vendas, ver as datas e então desde o início do ano até agora somar todos os valores das vendas. Ora, isso aí imaginemos que fica muito lento. Como é que eu posso resolver isso? Pondo essa coluna redundante. Ou seja, se eu aqui, quando olho para o livro, já tenho cá as vendas desde o início do ano, este meu select é muito mais rápido do que ter que estar a fazer as contas sempre que quero obter esta informação. No entanto, como é a introdução de redundância, temos os problemas associados novamente. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, sempre que faço uma venda de um livro, eu tenho que atualizar na tabela dos livros também, por exemplo. Está bem? Mas existem várias situações, só estou aqui a exemplificar uma delas. Está bem? Portanto, isto é a desnormalização por adição de coluna derivada, ou seja, que deriva de um cálculo. Depois, as outras formas de desnormalização é por partição vertical e partição horizontal. A partição vertical é tipicamente, nós temos uma tabela com vários campos, alguns dos quais quase nunca são necessários, e então nós pomos noutra tabela, e tem um relacionamento de 1 para 1. Neste caso, tinha aqui o logotipo, que tipicamente ocupa muito espaço e depois torna a pesquisa mais lenta. Pronto, pula noutra tabela. Aqui, o maior problema disto é tipicamente quando se está a desenhar o interface lá em C# ou Java, ou o que estiverem a usar, que quando quero usar só esta tabela deve mostrar isto, mas posso ter que mostrar o conteúdo das duas tabelas, vou ter que os relacionar e ter um interface que mostre isso. A partição horizontal é o chamado registro histórico. Por exemplo, eu tenho uma tabela com as vendas desde há muitos anos e sempre que eu quero pesquisar essa tabela demora muito tempo porque tem muitas vendas. Eu fazendo uma partição horizontal, ou seja, dizer assim, o histórico do ano passado, dos anos anteriores ao ano passado, está noutra tabela. E, portanto, esta tabela das vendas só tem as vendas do ano passado e deste ano. Pronto, se eu quiser fazer uma pesquisa nesta tabela, são muito menos registros. Normalmente é sobre esta tabela que eu vou fazer, que me interessa obter informações, e então as queries acabam por ser mais rápidas. Está bem? E pronto, falei aqui
nestes 4 tipos de desnormalização, ou pelo menos revimos isto, hum, nós aqui em base de dados 2, nas data warehouse, vamos ver que vamos ter tabelas desnormalizadas, tipicamente por adição de coluna redundante. Portanto, colunas que estão noutras tabelas vão ser colocadas noutras tabelas, está bem?